Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta quarta-feira. No vídeo de hoje eu quero trazer informações aqui com vocês sobre o mercado de transferências. Tem informação sobre Douglas Augusto, tem informação sobre Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Lembra dele? Carlos Vinícius, jogador que o Bahia teve interesse no ano passado, em 2023 também. Pois bem, esse jogador deixou o Fulham da Inglaterra, está livre no mercado e no vídeo de hoje eu quero trazer informações sobre ele também. Quero atualizar vocês acerca das notícias do mercado de transferências que envolvem o Esporte Clube Bahia e, claro, comentar sobre o jogo de hoje, né? Sobre o jogo de logo mais, Confiança e Bahia se enfrentando em Aracaju, lá no Batistão, né? O futuro do nosso esquadrão de aço em campo, a garotada tentando garantir a primeira colocação na Copa do Nordeste. Vou trazer todas as informações para vocês também. Não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião acerca de tudo que a gente vai falar no vídeo de hoje. É muito importante que você, torcedor, comente, que dê sua opinião, que participe dos nossos vídeos. Também não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Confere aí se está inscrito realmente no canal. É para a gente poder chegar à marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, porque, como eu falei no início do vídeo, hoje a gente vai ver o futuro do Bahia em campo lá na Arena Batistão. O Bahia vai mandar lá a campo o time sub-20, um time alternativo, apenas o Danilo Fernandes, né, jogador do time principal, para poder encarar essa partida de logo mais e tentar, com um empate, a garantir, né, a primeira colocação do grupo na Copa do Nordeste. É uma oportunidade de ouro para o Bahia, principalmente visando esse jogo de sábado contra a equipe do Náutico. Aí vai ser mais uma oportunidade do técnico Rogério Ceni poder fazer experimentos, né, colocar jogadores que não estão tendo tantos minutos, testar, né, alguns jogadores em determinadas posições, funções, enfim. O jogo de logo mais. O Bahia, como eu já disse anteriormente, vai ter a presença do Danilo Fernandes no gol, goleiro titular, e já está confirmado. Eu noticiei para vocês, né, que o Thiago talvez pudesse estar na relação dessa viagem, mas o Thiago não viajou com a delegação, tá? O Thiago teve folga, se reapresentou hoje lá no CT Everton de Macedo e está trabalhando junto com o grupo, pensando no jogo contra o Náutico e depois no jogo contra a equipe do Bragantino. O Thiago que vem recebendo mais oportunidades, né, esses garotos da base, o Thiago é aquele que vem mais recebendo minutos em campo e vai ficar visando esse jogo contra o Náutico. A mesma coisa o zagueiro Fred também, a tendência é que ele não participe dessa partida. O Bahia deve ir a campo com o goleiro Danilo Fernandes, aí na lateral direita a gente deve ter o Cauã Davi, na zaga a gente deve ter o Gerald, o Dodô, na lateral esquerda o Alex, meio de campo com Sidney, o Wendel e David Martins, e à frente o Juninho, Del e Juan Pablo. Esse deve ser o provável time do Bahia para encarar a equipe do Confiança logo mais, e no banco de reservas o time também sub-17, tá? Não esperem ver jogadores aí do time principal, ou jogadores talvez que não estão sendo aproveitados, ou até a garotada sub-20, sub-17, sub-20, enfim, alguns jogadores da nossa base. O Bahia vai para esse jogo com a molecada, como eu falei, é a oportunidade de ver esses garotos em campo, é o futuro do Bahia diante de um time do Confiança, e como eu também disse anteriormente, eu conheço muito bem por conta do Itabaiana, acompanhei a final do Campeonato Sergipano, acompanhei também a campanha que terminou no título e alguns jogos da Série C. O Confiança é um time limitado, que não vem vivendo um bom momento assim, conseguiu um último resultado jogando contra o Brusque, que foi importante para o time, um 4-1, mas é uma oportunidade sim de ouro, é um jogo difícil para o Bahia, para a garotada, e o Confiança sabe muito bem da oportunidade que vai ter para tentar entrar no G4. Vamos acompanhar, e aí logo mais, depois da partida, eu trago para vocês aqui a minha opinião, uma análise do que foi essa partida entre Confiança e Bahia, tá bom, meu povo? Vamos falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, né? Vamos falar sobre Carlos Vinícius e também sobre Douglas Augusto. Quero comentar com vocês sobre o Carlos Vinícius primeiro, porque eu já trouxe informações dele aqui no canal. Eu comentei a possibilidade do Carlos Vinícius estar livre no mercado, porque o contrato dele com o Fulham estava encerrando agora e tinha possibilidade, muita possibilidade dele não ser renovado. Informação minha e também de outros portais de notícias que falam de futebol aqui no YouTube e também na internet. O Carlos Vinícius não renovou seu contrato com o Fulham e segue agora livre no mercado. Ele não tem mais vínculo com nenhum outro clube. Não sei se vocês se lembram, né? Mas eu me lembro muito bem, porque eu chequei muitas informações relacionadas a isso. O Bahia demonstrou interesse na contratação do Carlos Vinícius em 2023, em 2024, e aí, por conta do alto valor que o Fulham pediu na negociação, ela acabou esfriando, e aí o Bahia não procurou mais o atleta, nem muito mais o staff. É um jogador que o Grupo City já demonstrou interesse, um jogador que o Grupo City já esteve de olho e que agora está livre no mercado. O Bahia precisa de um camisa 9? A maioria das pessoas comentou aqui abaixo. Vai precisar contratar outro centroavante, precisa contratar outro centroavante, precisa de um outro camisa 9. Carlos Vinícius, jogador brasileiro de 30 anos, com passagens por Benfica, por Tottenham, passagens também pelo PSV da Holanda e agora pelo Fulham da Inglaterra, e está livre no mercado. E na minha opinião, seria
seria uma baita contratação, tá? Não é um jogador, obviamente, que na minha opinião viria para ser titular, porque o Carlos Vinícius na última temporada do futebol inglês fez apenas 4 jogos e nenhum gol marcado. Ele estava no Galatasaray da Turquia e aí chegou no Fulham, não conseguiu se adaptar bem, né, no Fulham depois de que ele voltou para a Inglaterra, não teve tantas oportunidades assim, sempre entrando ali no final do segundo tempo e tal, e aí fica realmente difícil para o cara ter sequência, para o cara conseguir se desenvolver. Pro nível, assim, a gente está falando de um nível de Premier League, pro nível do futebol brasileiro, na minha opinião, o Carlos Vinícius ainda tem muita coisa para render, ainda é um jogador muito interessante e cairia muito bem nesse time do Bahia. E agora, com uma outra situação também que poderia facilitar essa vinda do Carlos Vinícius, que na minha opinião o Lúcio já demonstrou assim um interesse em jogar na ponta, em jogar pelo lado do campo e não como centroavante. Como diz ele, é a posição assim que ele mais gosta de atuar e é a posição de origem dele, e ele gostaria de voltar a jogar dessa forma. Então, se o Bahia entender que o Lúcio pode de fato jogar pela ponta, ali pelo lado direito, o Eric Puga pelo lado esquerdo, e aí centralizado o William José, aí o tricolor de aço seria que ir atrás de um outro centroavante no mercado para justamente ter essa reposição assim para a saída do William José. E o William José é um jogador que não é tão parecido assim com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, na minha opinião, é um jogador mais diário, um cara mais camisa 9 mesmo, que não se movimenta tanto para vir buscar esse jogo, né? Não faz tanto esse pivô com tanta qualidade como o William José, mas é uma opção também que seria para mim muito interessante porque tem uma ótima finalização. A melhor fase da carreira dele foi no Benfica, foi no PSV da Holanda também, que ele teve bons números, e na minha opinião poderia cair muito bem. Né? No Tottenham ele teve uma passagem bem mais ou menos, assim, meio apagada, não foi tão brilhante assim, mas ainda assim fez alguns gols, foi interessante sim essa passagem dele também lá pelo time londrino, e na minha opinião aqui no Bahia cairia bem demais. Qual é a sua opinião, torcedor? Comente aqui também. Falando sobre Douglas Augusto agora, por que eu estou falando sobre ele? O Neto do canal SBTV trouxe uma informação que foi muito importante, e eu fui checar também, que eu fui buscar mais informações para trazer aqui no canal, de que o Douglas Augusto estaria disposto a voltar ao Esporte Clube Bahia nessa próxima janela de transferências. Vitor, quem é Douglas Augusto? Você se lembra aquele do Nantes da França, que teve passagens pelo Bahia, né? E aí depois saiu, foi vendido ao PAOK da Grécia, ele teve passagens também pelo Corinthians, enfim. Esse mesmo Douglas Augusto, que também tem passagens pelo Fluminense, agora está no Nantes, tem contrato até junho de 2027 e que, segundo o Neto do canal SBTV, tem muita assim, vontade de atuar pelo Bahia em 2025. E as minhas informações batem exatamente iguais à do Neto. O Douglas Augusto estaria muito disposto a voltar ao futebol brasileiro, mas se fosse um clube para ele escolher para voltar ao futebol brasileiro, seria o Bahia, o clube que ele mais demonstra interesse nesse exato momento, e com toda a certeza do mundo, se o Bahia for atrás de um meio-campista e já olhou o Douglas Augusto em outras oportunidades, já cogitou essa contratação, muito provavelmente o nome do Douglas Augusto deve ser ventilado, e se de fato o Bahia for buscar algum nome e esse nome for Douglas Augusto, a gente pode ver o nome dele sendo comentado novamente aqui na bolha e tal, envolvendo o nome do Bahia, porque o negócio pode acontecer de fato nessa segunda janela de transferências. Vai depender do Bahia, mas se for depender apenas da vontade do jogador e do seu empresário, o Douglas Augusto tem uma boa possibilidade de voltar ao Bahia nessa segunda janela de transferências. Basta o Bahia querer. Se o Bahia querer entrar em contato e negociar, a possibilidade é muito grande desse negócio acontecer e dar certo. Comenta aqui abaixo a tua opinião em relação a isso. Você concorda? Acha que seria interessante? Acha que não? Enfim, não esquece de deixar o teu comentário, não esquece também de deixar aqui a tua opinião referente a tudo que a gente comentou no dia de hoje. Bora Bahia, que possa trazer um ótimo resultado lá de Aracaju, né? Possa fazer um ótimo jogo. Eu particularmente da parte tenho uma rivalidade com Confiança por conta do Itabaiana. Para quem não sabe, né, eu sempre estou indo para Itabaiana por conta da minha namorada e já fiz alguns trabalhos também lá no clube mesmo do Itabaiana, e aí a gente, assim, eu participei da final do Campeonato Sergipano, participei de alguns jogos, e, assim, sinceramente, honestamente, né, a rivalidade é muito grande entre Itabaiana e Confiança, e eu tenho o meu lado tricolor, que é o tricolor da Serra, que é o Itabaiana, então eu quero muito que o Bahia vença esse jogo para conseguir descontar o título que a gente perdeu no Campeonato Sergipano contra o Confiança. Foi um jogo muito equilibrado naquela oportunidade, foi 2-1 para o Confiança, jogando em Itabaiana, lá no interior do estado, né, como se fosse uma Feira de Santana aqui na Bahia, e aí no jogo de volta em Aracaju, lá no Batistão, o jogo terminou empatado em 1-1. Com um pênalti, vamos dizer assim, né, igual como foi aquele do Grêmio contra o Bahia, bem duvidoso. E aí a gente acabou perdendo o título, então a oportunidade agora do Bahia vingar esse título perdido pelo Itabaiana na minha parte e que a gente possa trazer um ótimo resultado. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido. Eu quero ver cadê meus inscritos de Sergipe, de Aracaju. Comenta aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.